em rocha é o que eu pratico, né? A escalada em rocha, você pode dividir elas em duas partes, que é o artificial e o livre. A escalada em livre é você usar as suas mãos, os seus pés e a sua capacidade física para subir e vencer uma parede de pedra. E o artificial é quando você não tem essas condições, você usa um equipamento para passar um lance ou vários lances, né? Que seria impossível de você fazer em artificial, em livre, né? Então você usa equipamentos para isso. Além dessas duas, você tem duas modalidades dentro da escalada em rocha, que é a escalada em solitário, que é quando você escala sozinho, mas com a ajuda de equipamentos para fazer sua proteção, né? Que é corda, mosquetões e fitas, e o solitário e o solo, que é você escalar sem nenhum equipamento, né? Que vocês também já viram bastante isso na televisão, que sempre tem alguém escalando um prédio, né? Que é um escalador famoso, né? O Alain Robert, que escala prédios e pontes e outras coisas sem nenhuma corda. Isso é comum, assim, comum não, né? Mas tem bastante gente que sobe montanhas com desse modalidade, né? Muitos também já morreram, né? Na minha época, há 20 anos atrás, quando eu escalava, tinha uma galera que fazia isso, hoje já caiu assim para 50%, né? E as pessoas têm o risco, né? Além disso, né, nós temos a escalada esportiva, tá? A escalada esportiva, ela é realizada em ginásios, né, com agarras artificiais, né, dentro de um ambiente controlado. A finalidade da escalada esportiva é certamente a parte atlética, né? Você, cada vez, muita técnica e muito preparo físico para vencer as dificuldades nessa escalada. A escalada esportiva também pode ser realizada nas rochas, tá? Existem muitas vias com grau de dificuldade muito grande nas rochas também. Mas acaba ficando uma coisa muito estática, né? Você faz uma vez, duas, três, daqui a pouco você já pegou o lance. Então, as academias existem para existe a possibilidade de colocar mais dificuldades, você modificar isso, como as agarras são móveis, você pode dificultar bastante, tá? Mas eu acho que é importante a gente entender que na escalada, como vocês estão fazendo um curso de esporte de aventura, né? O importante na escalada é você conhecer como que funciona o sistema de segurança disso, né? Para você, quando eu comecei a escalar, que eu me interessei por escalar, eu fui fazer um curso, né, de escalada. Então, o que a gente aprende nesse curso? A fazer segurança. Como que a gente pode se prevenir de quedas, como que usa os equipamentos, corda, o uso de nós, né, para que serve cada equipamento, né? Então, isso é o mais importante, né? Escalar, às vezes, é muito fácil. Às vezes, se você tem uma certa habilidade, você sobe numa árvore, sobe no muro, sobe numa parede e tal. Mas o que importa realmente nisso os equipamentos têm que serem de confiança, né? A maioria dos equipamentos que nós temos aqui no Brasil são equipamentos importados, né? Eles têm uma certificação, hoje existe uma norma para isso, para norma de escaladas, né? No começo, há 100 anos atrás, 120 anos atrás, quando a escalada também começou a crescer muito na Europa, principalmente, começaram a conquistar os maiores picos acima de 3.000 metros na Europa, não existia esse equipamento que a gente tem hoje, né? O que eles tinham era roupa de algodão para subir acima dos 3.000 metros, que neve, isso era quase a morte, né? Porque roupa de algodão, você soa, mesmo no frio você soa, e quando o frio você para de se movimentar, você congela. E as cordas eram de sisal, né? Mas as cordas, elas não serviam para você progredir na rocha ou subir, elas eram para você descer,
né? Você subir é uma coisa, descer é outra história. Então, às vezes, você precisava da corda para poder descer, que é o que hoje um monte de gente conhece, né? Que é o rapel, né? O rapel é uma técnica dentro da escalada que virou uma moda um tempos atrás e ainda é hoje, né? Uma técnica de escalada, né? Uma escalada para descer, mas é uma técnica de escalada. E é também a técnica que mais mata escaladores no mundo. Porque. Ô, Ricardo, Sim, vai falar. deixa eu participar um pouquinho. Sim. Você sabe que eu gosto lá dos bonsai, né? Uhum. E aí, a coisa de 1.000, 2.000 anos atrás, os caras subiam, por exemplo, lá no Monte Fuji, no Japão, mais de 3.000 metros. Os caras iam pegar algumas árvores lá de bonsai, fazer yamadori, tudo com equipamento muito simples, corda de sisal, que nem você falou. E aí eles subiam, desciam com aquela árvore pesadíssima, mais de 20 quilos lá nas costas. E até hoje os caras, o pessoal que faz por esporte, etc., não consegue entender como que há 2.000 anos atrás os caras subiam lá e saíam de lá vivos, porque até hoje tem um monte de morte, acontece um monte de acidente, um monte de problema com quem vai fazer o esporte e ainda cheio de equipamento moderno, né? É, isso é determinação, né? As pessoas precisam de determinação para fazer certas coisas. Eu tenho um amigo que foi escalar em Mali, na África, o lugar chama Mão de Fátima. É um começo da desertificação do Saara. O lugar é totalmente desolado. Vocês podem procurar na internet, chama Mão de Fátima, né? Na Mali, vocês vão ver uns picos de arenito. Eles têm, se eu não me engano, acho que 500 ou 600 metros de altitude. Esses picos um lugar que muita gente vai escalar lá. É um lugar difícil de chegar, né? Não tem estrutura de camping, nada. Tem um cara lá, só que ele empresta o terreno dele para alguém e ele tem um pouco de água para dividir com as pessoas. E vários escaladores vão lá porque o lugar é muito difícil de escalar. Não só pelo clima, que é extremamente seco e quente, né? Mas a própria dificuldade da rocha complicada, que é um arenito. E esses meus amigos foram lá, passaram, acho que, se não me engano, 15 dias lá para abrir uma via. E quando eles chegaram num dos picos que é o mais alto, que não tem trilha, porque são agulhas mesmo, bem íngremes. Lá em cima tem um monte de vasos de cerâmica que o povo nativo lá deixou lá em cima há muito tempo atrás, e com certeza eles não subiram lá em cima de corda e nem fizeram a rota que eles fizeram. Os caras subiram na mão aquilo, de alguma forma, e os restos estão lá em cima. São coisas antigas, não é um equipamento que algum escalador foi lá e deixou. Não, ninguém escalava lá. Né? E são restos cerâmicos de vasos, são tipo oferendas que estão lá. Então é uma coisa muito antiga, né? E tá lá, né? Tem várias coisas de picos assim, né? Que as pessoas escalaram e, e foram usados pela determinação, né? A força de determinação são muito grandes. Mas é bem legal isso, né? O Monte Fuji tem muitas dessas histórias aí. Bem legal. Essa, essa ideia do contexto cultural da escalada, né? Ainda que a gente não vá ficar só nisso, mas dá para a gente contar essas histórias, dá para a gente falar sobre isso, mostrar documentário, vídeo, né? Nas aulas de educação física, né? Sim, dá sim. Tem filmes bacanas, né? Meio parado, né? Mas aqueles 7 anos de Tibete é uma história bacana, né? Que é com o Uhum. Brad Pitt, é uma história bacana. Né? Aquilo já conta mais ou menos, você vê, eles vão escalar, quem foi, vocês podem ver, eles estão escalando com corda de sisal, né? Não existe corda. Eles têm umas cenas meio
que ele cai num precipício, tal, e tal, mas aquilo ali não existiu, porque se ele tivesse caído, ele tinha morrido. Porque uma corda de sisal não aguenta a resistência para aguentar alguém caindo no vazio, né? Ela se rompe, é uma corda muito dura. Mesmo que aguentasse, com certeza você sofreria uma lesão na coluna muito grande, né? Mas é um filme bacana para assistir. É o começo da corrida da escalada, né? É bem bacana. Alguém tem alguma pergunta? Queria abrir para alguém, para não ficar só eu falando e ficar maçante. Alguém quiser fazer alguma pergunta até agora, que depois eu vou entrar em umas outras partes aqui. Boa noite, professor. Tá sem som. Tá com áudio? Tá, agora tá. Então, rapaz, eu não tenho pergunta, não. Tenho só uma experiência aí também. Eu escalei uma vez o pico, quando eu era jovem, mais jovem, com os amigos. Só que sem corda, né? Na loucura. A gente subiu o Pico do Jaraguá pela parte de trás lá, que eu nem conheço. Nunca tinha subido por lá. Aí a gente... Chegou uma hora que a gente estava tão alto que não dava mais para desistir. Eu olhava lá para baixo e via um penhasco, cara. A gente era moleque, mó louco, loucura total. Se caísse, morria. Não tinha mais para onde ir. A gente foi obrigado a subir até lá em cima, cara. Até quando chegou nas pedras lá, que não dava mais para voltar. Não tinha corda, não tinha nada, né? Molecada louca. Aí chegou lá, mano, eu tinha que subir. Os caras falaram, vamos subir, né? Voltar não dá mais, né? Aí eu subi. Mas foi a primeira, última e última também. E única vez. Nunca mais eu fiz essa loucura. Fiquei com o maior medo, mano. Quando eu olhava para trás, nossa, eu desesperava. Eu queria terminar logo de subir. Com medo de cair lá no penhasco, lá embaixo. Mas também só foi essa vez. Graças a Deus, nunca mais eu fiz essa loucura. É Ricardo, né? Isso. Deixa eu só responder ele aqui. O Pico do Jaraguá foi, durante muito tempo, um campo escola. Eu aprendi a escalar lá. Ele tem vários campos de escolas, 3 campos de escolas. Hoje estão meio abandonados, né? Porque hoje está muito perigoso no Pico do Jaraguá e andar pelas trilhas lá por causa dos assaltos, né? Mas hoje o que você está falando acontece muito. Isso acontece no Pão de Açúcar. Se você for na parte de trás do Pão de Açúcar, que é a parte que dá para o mar, que não é aquela parte que você consegue ver de frente, que tem o bondinho, a parte de trás no Rio, eu tô ligado, Pão de Açúcar, você sobe, é uma caminhada. Você sobe e você chega lá em cima. É uma caminhada. Só que chega uma parte, quando você olha para trás, ele não, para frente é uma coisa. Quando você olha para trás, o negócio fica diferente, né? Por isso que o pessoal levava a corda, para descer, porque para subir, você vai para andar de costas é diferente, né? Você perde o equilíbrio, né? Mas é isso mesmo. Um penhasco, de lá é a melhor coisa. A melhor saída é para frente, é subindo. É verdade. Quem perguntou aí, pode perguntar aí. Ô, Ricardo, primeiro eu queria parabenizar pela coragem. Eu acho que deve ser bem uma experiência assim, única. Eu queria saber a respeito das cordas que vocês usam. É lógico, é uma corda especial, tem todo... Quais os testes que vocês fazem assim para ver se não tem algum problema na corda? Assim, quais os testes que vocês fazem antes da escalada? Ou já está garantido que a corda não vai ter nenhum problema? Vocês fazem algum tipo de teste? Eu estou vendo o seu nome aqui. Como que é o seu nome? Samara. Samara, a corda que a gente usa para escalar, a gente chama de corda dinâmica, tá? Essas cordas são importadas, elas não são fabricadas aqui no Brasil, tá? Elas são cordas que têm uma certa elasticidade, elas têm 7% de elasticidade, e elas também, como eu falei, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas essas cordas e equipamentos, eles têm normas de fabricação, tá? Então, se alguém se coloca para vender material para escalada, eles têm que ser certificados por alguém, tá? Lá fora, eles são certificados pela chama União das... Era o IAA, eu não lembro agora qual é a sigla toda.
Então, eles têm normas para isso, e eles têm que cumprir essa norma, tá? Eles têm que dar essa garantia. Então, a garantia que a gente tem é que está comprando um material que é o recomendado. Ah, sim. Tá? Então, agora, depois que você compra a corda, você tem que cuidar dela como se fosse uma coisa pessoal sua, né? Então, quando a gente aprende a escalar, que a gente fala, que eu estava falando de dados de segurança, no curso a gente aprende isso. A corda não é uma coisa que a gente joga no chão, né? A corda a gente carrega com o maior cuidado, ela vem embaladinha, a gente coloca ela dentro da mochila, não deixa ela encostar no chão. Porque quando você deixa a corda no chão, aquela sujeira de terra, ela tem microcristais, né? A corda é feita de vários fios muito fininhos, e a que dá esse dinamismo na corda é exatamente esses fios, a hora que você estica, que você cai, eles se esticam e absorvem o calor porque a queda gera calor, né? Né? Um pouco de física, né? Então, se tem um cristal ali no meio dessa trama, com certeza o cristal vai acabar cortando a corda. Lógico que não o suficiente para você cair. Mas o que acontece é, aquela corda, depois de um certo tempo, a gente faz inspeção na corda. Depois de toda a escalada, a gente inspeciona a corda, somente se a gente caiu, então a gente vai procurar ver se tem algum nódulo nela, ou se tem um buraco, né? Você sente que tem, então ali foi rompido. Então essa corda você abandona se você encontrar isso. Você já vivenciou algum acidente na sua carreira, sim, acidentes com amigos e tal? Bem, eu já caí, né? Comi uma queda, várias quedas já caí, mas as quedas descontroladas que a gente chama, né? Mas não cheguei a quebrar nada, a corda só pegou na minha perna e deu uma queimada boa. Mas eu já participei de pelo menos uns 3 resgates de montanha com acidente, sim. Caramba. Tá, um foi fatal e os outros 2 foi resgate mesmo, né? Um deles, o rapaz tinha hipoglicemia e ele estava escalando na ponta da corda e no meio da escalada ele entrou em choque e apagou e caiu desmaiado. A sorte que a corda segurou ele, mas ele estava numa posição bem ruim, a gente demorou as 4 horas para tirar ele de lá. Caramba. E depois você não fica meio assim traumatizado? Não dá vontade de parar ou não tem isso? O amor. Não, eu acho que isso é de cada um, né, Samara? A gente tem que perceber que tudo tem risco, né? Se você dirige um carro na rodovia, você está correndo risco, né? Nada é 100%, Verdade. né? A gente tem que analisar as coisas com uma certa frieza, né? Se a gente ficar com medo, a gente não faz nada. Se o cara tivesse sofrido um acidente, que foi um erro, uma falha do equipamento, aí você fala, opa, né? Hoje de manhã a menina me perguntou, você já viu alguma falha de equipamento? Não, eu nunca vi nenhuma falha de equipamento de escalada. O que eu vi é mau uso do equipamento. Pessoas usando o equipamento de forma errada, né? E aí causando acidentes. Isso eu vi. Agora, quando a gente fala de escalada, ou qualquer esporte de aventura, outdoor, né, na natureza, a gente tem que perceber isso, porque isso é uma coisa que nós somos muito urbanos e a gente não está acostumado a lidar com a natureza. Então, você tem que aprender isso também, né? Um dos maiores problemas de escalada, ou então qualquer outro esporte indoor, é a natureza. É você pegar uma chuva, é você pegar uma enchente, é você pegar um sol demais, é você esquecer água, é esquecer comida, né? Que não tem supermercado, não tem McDonald's onde você vai. As pessoas esquecem disso, né? Então, quando você vai para fora, você tem que aprender a conversar com a natureza, e a natureza conversa com você, né? Então, você começa a perceber que, acho que é melhor eu voltar, né? Eu já tive escaladas que eu fui e cheguei assim, não, não vai, isso aqui não dá para mim, eu tenho que voltar. Isso aqui é demais para mim, eu não estou preparado. Mas se você insiste, acontece problemas, isso acontece. Valeu, obrigado, Ricardo. Obrigadinho. Imagina. Boa noite, Ricardo. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Quem fala? Boa noite.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, assim como minha amiga Samara também, porque escalada eu creio que não seja fácil. Sobre os materiais que você saltou, das cordas, tal, que são produtos importados, para uma pessoa que vai dar um início aí para uma escalada, creio que esses materiais que você falou devem ter certos valores mais altos, né? São materiais bons. Pode acontecer de alguém ter um interesse de escalada e começar com um material assim inferior, mesmo sendo permitido, saber se existem marcas para esse tipo de material, tipo, essa marca é melhor, ou essa é boa, mas é um pouco inferior a uma mais cara, assim. Eu queria saber se esses materiais diferem de preço, de marca. O seu nome é? Fábio. Fábio, então, Fábio, é o seguinte, você pode, materiais hoje no mercado tem muita coisa, muitos fabricantes desses materiais. Há 20 anos atrás tinham poucos, tinham 3, 4. Hoje tem um monte, tá? Então, isso fez com que o preço abaixasse. O problema aqui é que as coisas são em dólar, então as coisas não ficam baratas. Aqui no Brasil, não tem quem faça corda dinâmica, por exemplo, não tem, tá? Então, como aqui o público aqui também da escalada é um público restrito, não tem tanta gente. Se você vai para os Estados Unidos, o pessoal tem muito, escala muito lá. Então, isso você encontra muito fácil, até o preço também cai. Os caras têm como fazer eles mesmos, né? Eles começarem a produzir, porque tem demanda. Aqui não tem, então ninguém fabrica. Tá? Mesmo porque se o cara quiser fabricar uma corda dinâmica, ele vai ter que certificar isso. E isso custa dinheiro. Tá? A menina também me perguntou na parte da manhã exatamente isso. Para você começar a escalar, você não precisa de muito, né? Eu vou mostrar alguns materiais aqui para vocês, tá? Primeira coisa, né? É uma cadeirinha, né? Essa cadeirinha aqui, né? Foi a minha primeira cadeirinha, ela tá meio abatida, já tá meio velha, já tá aposentada, né? Porque ela tem 20 anos. Então, como eu falei para vocês, o material. Muita história. Esse material tem história e esse material tem tempo de validade. Tá? Todo material têxtil, tá? Tem tempo de validade. Cordas é 5 anos, cadeirinha 5 anos, tá? Por quê? Porque isso aqui deteriora com o tempo e deteriora com o sol. O sol estraga isso aqui fica frágil, tá? Essa parte aqui, não sei se vocês estão vendo, essa parte da cadeirinha aqui que a gente chama de loop, é uma costura e é a parte mais forte da cadeirinha, tá? A questão de uns anos atrás, um famoso escalador americano, que foi dublê do Stallone naquele filme Risco Total, que acho que não é um filme da época de vocês, vocês podem achar para assistir. O dublê do Stallone foi o Ron Kalk. Esse cara morreu há uns anos atrás, que ele usou uma cadeirinha, e essa parte da cadeirinha aqui dele rompeu, que era uma cadeirinha que já tinha muito tempo de uso, tá? E ele morreu por causa dessa coisa aqui. Então, o que você precisa? De uma cadeirinha, né? Alguns mosquetões, que são isso aqui, né? E uma corda. A corda, se você for aprender a escalar, a primeira coisa que você vai aprender é aprender uma técnica que a gente chama de top rope, que é uma corda vindo de cima, né? Que a gente aprende isso praticando nos campos de escola. Então, os campos de escola são lugares mais baixos, onde a gente pode colocar uma corda de cima e fazer com que dá uma segurança, né, para o cara poder escalar sem estar guiando, que a gente chama, na ponta de corda ainda, né? Então, você precisa de alguns mosquetões, algumas fitas, né, que são essas aqui, que também são materiais de alta resistência, não é uma fita comum, é uma fita para escalada, tá? Elas também têm validade máxima de 5 anos, e se por acaso elas começarem a desgastar também por uso, a gente descarta elas antes, tá? Elas têm várias finalidades na escalada. Então, o que você precisa não é muito, né? Lógico, depois se você se interessar, aí você vai, né, comprando mais materiais, né? Porque algumas vias não são as proteções que a gente tem, que a gente chama, que a gente coloca, porque para escalar a rocha, você precisa de uma via. Alguém foi lá e abriu uma via, né? Ele fez uma conquista.
Nessa conquista, ele colocou os grampos na parede para que possa ser passados a corda e te dar uma segurança. Então, algumas vias são assim, né? Proteção fixa, mas nem todos têm. Algumas vias, a escalada também tem um viés, vamos dizer assim, ecológico, de mínimo impacto, né? De não desfigurar a rocha, colocar muitas vias, chapeletas são coisas brilhantes, as pessoas vêm de longe, muda um pouco, dependendo da via, do lugar, muda a estética da coisa, né? Então, existe a preocupação cada vez mais de usar o mínimo de equipamento de proteção para mínimo impacto, né? E hoje você encontra, né? Hoje não, né? Mas de uns 30 anos para cá, esse tipo de equipamento, que são equipamentos que a gente chama de equipamento móvel. A gente só consegue colocar isso aqui se a rocha tiver uma fenda, um buraco, né? Então, a gente coloca esse material lá e ele é resgatado pelo segundo que vem, né? Obviamente você escala com um parceiro, né? Então, o primeiro guia, o segundo sobe recolhendo as peças. Esse aqui é um outro tipo de material, né? É um nut, que a gente usa para colocar em fendas que são afuniladas, né? Tem de todos os tamanhos, tem esses tamanhos médios aqui, tem maiores, e tem uns bem pequenininhos também, que aí você reza para que ele fique lá, quando você cair. Ricardo. Deixa eu te perguntar, Ricardo. Sim. Pera aí, Ricardo, só fazer uma última pergunta para você. Quanto tempo você tem de escalada? Eu escalo desde 94. Desde 94. De lá para cá, e meio essa jornada aí, qual a situação mais arriscada que você passou de estar fazendo uma escalada e alguma coisa sair fora do normal, assim, tipo um equipamento que falhou momentâneo ali e que você se sentiu numa situação de completo risco, assim? Uma das piores situações que você já passou. Como eu falei, né, para Samara, você escalar é você lidar com a natureza, né? Eu nunca tive problema com equipamento, porque para você utilizar qualquer um desses equipamentos que eu te mostrei, você tem que se familiarizar com eles, né? Isso é um básico, qualquer um tem que fazer isso. Não posso pegar que legal, vou lá e não sei usar. Para usar esses equipamentos tem técnica, tá? Agora, a situação pior que eu passei na rocha foi, eu estava com um amigo fazendo uma conquista, né? A gente estava abrindo uma via lá em São Bento do Sapucaí, e no meio da via, a gente estava a uns 50, 60 metros do chão, nós fomos atacados por um bando de abelhas, né? Nossa, você é louco. Eu tomei mais, que eu contei assim no corpo, eu tomei mais de 100 picadas, e meu amigo tomou umas 70. E foi um pererê, porque você realmente está numa situação que você falou, a vontade que dá é de pular lá de cima, né? Porque não tem o que fazer, os bichos não param, né? Eles vão te picando. Então você tem que manter a calma e falar, agora eu vou dar um jeito de sair daqui, né? E essa foi uma situação que eu achei realmente que eu não ia. Meu medo não era nem as abelhas, o meu medo era de apagar mesmo, de entrar num choque anafilático. Caraca. E as abelhas não paravam de picar, né? Essa foi uma situação realmente bem estressante. Nossa, situação pesada, hein? Pesado. Eu tenho outros casos. Não, É um imagina. caso comum de Obrigado, escalar. Ricardo. Valeu por ter tirado minhas dúvidas. Imagina. Mas isso é um caso comum, viu? Questão de uns 4, 5 anos atrás, teve um ano que 3 ou 4 escaladores morreram com isso, com ataque de abelhas. É um risco a ser considerado. Imagina, eu que agradeço. Essa parte, igual você pegou de abelha, porque vocês estavam fazendo ali a escalada e no meio, assim, vocês não tinham como ver aonde elas construíram. Ou seja, acho que você, sei lá, passando com a corda, será que bateu? Porque esse é o complicado de não ver, que se vocês tivessem visto, teria desviado. Não, então, o que foi que aconteceu? A gente estava escalando num lado, a parede era meio que
tinha um bico, assim. A gente não conseguia enxergar o que tinha atrás. Mas a gente passou por ali, e aí a gente sentiu o cheiro de mel forte, muito forte. E aí a gente viu que tinham as abelhas ali, mas elas estavam longe, né? Aí eu falei, beleza, a gente não ia para lá. A gente ia, e nós passamos desse ponto uns 30 metros para cima. Elas estavam lá embaixo. Elas estavam longe da gente. Não estavam, não. Se estivesse na nossa rota, a gente tinha visto, né? Mas elas já tinha passado, elas estavam lá embaixo. O que foi que aconteceu? A gente estava conquistando e a gente estava com muito equipamento. E o lugar era meio negativo, jogando para fora. Então, para você escalar com a mochila nas costas, era muito ruim. O que a gente fez? A gente deixou a mochila no chão e puxou por uma outra corda. Só que quando estava puxando esse equipamento, a mochila enroscou num bico de pedra. E aí a gente precisou fazer força para tirar ela de lá. E na hora que a gente fez força e ela soltou, a mochila, em vez de vir para cima, ela foi para o lado e bateu dentro da casa delas. Bateu dentro, assim, dentro. Caiu dentro. Nossa. Na hora que bateu, a gente olhou, assim, saiu aquele bolo de abelha para fora, e a gente ficou ali e falou assim, cara, ferrou, cara. Mas a gente estava longe, estava uns 30 metros dela. Falou, vamos deixar essas coisas, vamos ficar parada quietinha aqui, e elas não vão achar a gente. Mas elas acharam. A gente tentou fingir de morto, mas não deu certo. Olhou, né? Hoje a gente tem que rir, né? A gente tem que rir, mas... Valeu, Eduardo. Mais uma vez aí, obrigado, hein? Imagina, eu que agradeço. Então, Ricardo, eu ia te perguntar a respeito do cara que vai colocando os grampos. Esse cara é o mais experiente ou é o mais louco? Não, na verdade, você tem que ter experiência, né? E pode ter um pouco de loucura também, né? Você não pode ser muito normal, né? Conquistar é uma coisa que você, escalando, se você quer fazer ou não, né? Tem gente que quer só escalar, quer só curtir, vai subir, tem umas vias fáceis, e tem gente que quer experimentar alguma coisa a mais na vida, né? Eu conquistei algumas coisas e vou falar para você que é aquela coisa que a gente sempre faz, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Eu não podia estar em casa, eu estou tomando uma cerveja, não, mas eu estou aqui batendo no meio de 300 metros de altura, né? Segurado num gancho, né? E com frio, às vezes com sede, às vezes mas é coisa que a gente já faz para ver o que é. A gente quer experimentar. Né? E outra coisa mas que existe uma coisa que uma menina me perguntou na parte da manhã, tanto quem vai, quando você vai fazer uma conquista, quando você vai fazer uma via, o seu parceiro é uma coisa muito importante. Né? Você escolher um parceiro de escalada é uma coisa muito importante. Né? Porque você tem que ter uma confiança nos dois. O cara tem que estar confiando que eu estou fazendo uma coisa certa lá em cima, que também não vai sobrar para ele, porque se eu fizer alguma coisa de errado, ele vai ter que se resolver. Entende? Se acontecer alguma coisa comigo, ele vai ter que resolver. Né? Ou ele sai correndo e vai embora e me larga eu lá. Né? É a mesma coisa, quando eu estou na ponta da corda, ele que tem que cuidar de mim lá. Se acontece alguma coisa, ele que faz minha segurança. Né? Então, os dois têm que ter responsabilidade, na verdade. Outra dúvida também que eu fiquei foi a hora que você falou daquele cara. Eu já vi aquele cara, ele acho que foi até preso algumas vezes, aquele maluco que sobe nos prédios lá na França. Alain Robert é o nome dele. França, né? Isso, ele é belga, na verdade. Mas ele subiu num prédio lá em Paris, lá na França, sei lá. Subiu um monte. Preso. Um monte, E ele normalmente vai preso. O que aquele cara tem na cabeça, mano, de subir num prédio daquela altura sem nada, sem corda, sem grama? É uma peculiaridade dele. Ele não é nenhum neófito. Ele não é nenhum ignorante. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele vai, ele olha o prédio, ele sabe o que tem, ele já viu ali que aquilo não vai cansar ele. Porque você escalar, além da parte técnica, da parte da segurança, depois você vai entrar na parte técnica da escalada. Né? Quando as vias começam a ficar muito difíceis, você tem que aprender onde eu vou descansar. A via tem que ter um ponto de descanso, alguma coisa para você poder tomar um fôlego e continuar. Então, a altura é uma coisa que não incomoda ele, né?
Então, o que ele faz? Ele olha no prédio e fala, ó, eu sei o que eu tenho que fazer aqui e eu tenho um monte de ponto de descanso, então ele vai na boa. Então, ele vai devagarzinho, ele demora o tempo, para a gente parece que é rápido, né? Às vezes para a gente parece que é uma eternidade, mas para ele tá de boa lá. Né? Ele vai num lugar, ele tem descanso para o pé, tem descanso para a mão, e ele vai. Ele não é. Ele já se deu mal, ele foi tentar escalar uma vez num prédio em Paris, não era nem um prédio, uma escultura. E começou a garoar, e era um negócio liso, e ele pediu o pinico lá, ele pediu o resgate. Aquele que ficou num lugar quietinho, tem esse vídeo dele aí. Se eu achar, eu mando pro Pedro, e ele passa para vocês. Que ele vê que ele não vai conseguir escalar, porque ele viu que está muito liso, e se ele parou e ele teve que esperar chegar o bombeiro lá, mas ele ficou parado num lugar lá, tipo, uns 20 minutos, meia hora, de boa. Entendeu? Por quê? Porque ele estava no lugar de descanso dele. Entendi. Entendeu? Ele não é um ignorante. É totalmente maluco, né? São Ele só não tem medo de altura. Mas aquele cara faz as coisas nas rochas que é muito pior que aquilo. Ele faz umas rotas muito difíceis que o pessoal não faz encordado. Ele faz sem corda. E uma última coisa que você estava falando, a corda de sisal é aquela corda marrom, aquela corda comum que todo mundo usa? Isso, aquela corda. Na antiguidade. Isso, aquela feita de fibra de sisal, fibra vegetal. Essa corda marrom aí que a gente vê por aí, é essa? Você fala? É. Né? E a corda que você não é corda de nylon, é uma corda de fibra. É aquela toda pelinho, ela solta um monte de pelinho, assim. Ah, tá. É aquela de sal. É isso, é só isso mesmo. Obrigado, viu, Ricardo, por esclarecer aí e deixar inteirado aí na matéria aí. Valeu. Não. Ricardo, é o Ítalo. Oi, Ítalo. Queria saber o que te motivou a praticar escalada, como isso começou e, sei lá, por que não uma outra prática de aventura? Poxa, você pegou num ponto, né? O que leva a gente a escalar? Acho que é um pouco de desafio, né? O ser humano gosta um pouco de desafiar certas coisas, gosta de ver quais são os seus limites, né? Mas tudo isso tem que ser feito com bom senso, né? Quando eu falar para você, quando eu vi esse negócio de escalada, eu falei, nossa, eu acho que esse negócio aí é legal. E eu falei, vou ver. Eu achei que nem tinha em São Paulo, né, em 1994, eu falei, não vou achar um curso de escalada, né? E nem na época nem tinha internet, né? Aí fui procurando na lista telefônica, naquela época tinha lista telefônica ainda. Essas coisas entregam a nossa idade, né? Lista telefônica, ninguém nem sabe mais o que é isso. E achei um lugar que vendia equipamentos na verdade, de espeleologia, né? Que é a exploração de cavernas. Essa loja nem existe mais, chamava Alpimonte, ali na rua Loefren ali. E eles tinham curso de escalada. Liguei lá e falei, nós temos curso, sim, acho que se fizer grupo, se conseguir fazer um grupo, a gente vai dar aula, assim, precisava do mínimo de 4 pessoas. E foi o que eu fiz, né? Mas o que motivou foi, geralmente, a gente querer se provar, né, no fundo, né? Depois a gente acaba aprendendo o que é isso. A gente acha que eu achava bonito, eu achava muito legal. Aquelas ferramentas todas, a corda, existia muita técnica. Eu sou um cara técnico, eu gosto de ver essas coisas, né? De equipamento, o uso de equipamento correto, como que o equipamento funciona, né? A tecnologia te ajuda a escalar, né? Sem a tecnologia é difícil. Na verdade, se você não tivesse corda dinâmica, você não poderia fazer isso que as pessoas fazem hoje, né? Você subir uma alta montanha, você poderia usar até certa forma uma corda de sisal, como o primeiro que chegou no Everest usou a corda não muito diferente disso, era uma corda de nylon já, porque né, era 1954 existia nylon, mas não era essa maravilha, uma corda dura, não era uma corda dinâmica, né? O problema da corda de sisal no frio é que ela fica dura, né? Ela congela, ela é uma fibra, né, vegetal e tem água dentro.
quando bate o frio, ela quebra, né? Você torce ela quebra. A diferença do nylon é que ele não tem esse problema, não absorve água. Mas eu acho que é isso, se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, valeu. Pessoal, eu não estou interrompendo a pergunta de vocês, nada disso. Eu só gostaria de tentar trazer um pouquinho aqui nesse finalzinho a discussão para dentro da escola, né? O Ricardo foi uma pessoa que acompanhou bastante as minhas aulas lá com os meus alunos, né? Ele viu o quanto é difícil dar aula, o quanto é difícil estar na escola. A gente tinha pouco tempo para conversar lá, tomava uns cafezinhos, né, Ricardo? É. Mas ele foi um estagiário, ele fez estágio comigo e é impressionante o quanto ele é sério, o quanto ele é dedicado para as coisas que ele quer, né? E eu imagino que tenha sido uma experiência legal estar, não comigo, né? Mas na escola pública, com a molecada lá. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho, pode ser o Ricardo, pode ser os estudantes, todos vocês aí, sobre a possibilidade da gente fazer alguma coisa dentro da escola, né? A gente tem um aluno, o Ricardo deve ter percebido, um aluno da manhã, que ele é muito incisivo, né? Ele é muito inflexivo sobre ele sempre acha que nunca dá para fazer nada, que é muito difícil fazer esse tipo de atividade na escola, e ele fala que a gente deveria investir os nossos esforços para fazer outras coisas, né? E aí eu sempre falei para vocês e para todo mundo que sim, é difícil, a gente não tem equipamento, a ideia do risco, né? Do risco controlado é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai dar aula para as crianças. Mas, e aí falando de uma forma geral, né? Se a gente não começar, se a gente não fizer nada, se a gente não pedir material, se a gente não levar nenhum tipo de material lá, se a gente não começar com coisas muito simples, como, por exemplo, o parkour, né? Primeiro, a gente vai ficar atrasado, né? Porque já tem muito professor fazendo. E segundo, a gente só vai continuar rolando a bola lá e tendo aquelas coisas que sempre tiveram, né? Então, vou bloquear aqui meu microfone e gostaria que vocês falassem um pouco disso. Bem, já que ninguém falou nada, deixa eu falar aqui um pouco sobre a minha, minha experiência com o Pedro, que foi muito legal realmente na escola. O ano passado foi bem bacana. Eu acho que esse ponto que o Pedro falou, que as pessoas acharem que as coisas são difíceis de se colocar na escola, por falta de material, por falta de interesse do Estado de ajudar aquelas coisas, cara, isso sempre vai ter, né? Eu acho que você pode ensinar ou, pelo menos, demonstrar para os alunos o que é alguma coisa, né? Não tem como você colocar, levar as pessoas para escalar, né, as crianças para escalar. Apesar que São Bento do Sapucaí tem é um, é um centro recreativo para criança de férias, né, que chama Paiol Grande. Vocês podem procurar na internet, lá tem. E durante muito tempo, eu não sei como está, mas durante muito tempo as criançadas passavam uma semana lá com eles, que era um lugar grande, fica na base da Pedra do Baú, lá embaixo no vale. E eles levavam as crianças para subir a Pedra do Baú. E são 360 degraus e são muito expostos, né? Eles só encordavam as crianças e todo mundo subia e levava lá. Eu mesmo, quando era escalador, eu vi aquilo da primeira vez, eu falei assim, esse pessoal é louco, né? Se acontecer alguma coisa aqui com essas crianças, né? Mas as crianças subiam, desciam, e não tava... Os adultos ficavam horrorizados. Tem até na face norte da Pedra do Baú, que tem escada para qualquer um subir, que é uma escadinha de metal, chama um lugar que chama Parada dos Medrosos. Os adultos param ali e ficam, porque é um lugar meio exposto, né? E ali o pessoal não vai, mas as criançadas vai tudo lá, né? Então, mas no ambiente de escola, eu acho que você pode demonstrar, né? Você pode mostrar vídeo que tem de escalada,
você pode mostrar o que é os equipamentos, que isso tem, o vídeo hoje é um recurso, né? Você pode pegar uma parede baixinha e mostrar, mesmo as pessoas, é meio que um parkour, né? A escalada é um pouco mais que o parkour, é um parkour com corda, na verdade, né? Um pouco mais alto, né? Dá para você fazer algumas coisas assim, né? Se você tem, e aquilo que eu falei de manhã, né? Que ser professor é vencer obstáculo, né? Todo professor tem que vencer um obstáculo. Se você quer ensinar realmente, se você quer ser realmente saber o que é professor, não é só ganhar o salário, mas se você querer realmente ensinar, você vai vencer o obstáculo. Porque ninguém vai falar, eu quero mostrar isso aqui. Ah, não tem dinheiro, não tem equipamento, né? Mas se você quiser um pouquinho, você vai falar, pô, acho que vai dar jeito isso aqui. Ou é como o Pedro mesmo, né? Ele procurou e achou, me achou. Ou achou outros também, professores para ensinar outra luta, ensinar outras coisas. Mas partiu dele, né? Parte da gente querer vencer os obstáculos, talvez não seja o ideal, mas acho que dá para você pelo menos sair dessa mediocridade, acho que dá para fazer sim. Tá? Bom, acredito... Rapidão. O Ricardo, eu estava lembrando daquele morro de grama lá do Olavo Pesotti que tinha na praça. Se a gente não podia, por exemplo, fazer uma ancoragem lá em cima com a corda, né? E aí fazer essa escalada mais simples. Como que é o nome que você falou? Top rope. E aí fazer ali naquele gramado, porque é bastante íngreme, mas eles já subiam ali mais ou menos até a metade, e se cair vai descer escorregando na grama, né? Uhum. A corda segura, né? Porque não cai, né? Porque a outra ponta, na outra ponta, você está fazendo segurança, né? Então não é só se você tem uma corda, uma cadeirinha e duas cadeirinhas para pôr no aluno, para você, e um freio, que a gente chama, né? Para fazer, que é o mesmo freio que a gente usa para fazer o rapel, a gente sobe e desce as crianças de boa, sem perigo nenhum, sem risco nenhum. Entende? Beleza. Ítalo, desculpa te interromper, manda brasa. Não, o que eu acho sim que é possível. As dificuldades, acho que seria mais essa de conhecer alguém que possa praticar para ter o contato com as crianças. Eu mesmo não conheço ninguém que pratica. E talvez dos equipamentos, por ser um pouco caro, mas acho que, como ele falou que um professor tem que quebrar, vencer os obstáculos, acredito que o bom professor tem que ser pesquisador também. Então, você realizando as pesquisas da prática, o quão é possível trazer, desde que não haja aquele daltonismo cultural, desde que você não aplique algo muito distante da prática, mesmo com crianças, eu acho que sim, é possível fazer. Posso falar, professor? Então, eu acho que dá para fazer sim, cara, porque lá no estágio com as crianças lá, a professora tinha umas cordinhas lá, a gente amarrava no gol lá, na trave lá, as crianças gostavam de subir, se pendurar. Para as crianças, mesmo uma coisinha simples assim, é uma aventurazinha eles pendurar, porque na casa deles não tem isso, cara, eles não vão pendurar, que corda que eles vão pendurar em casa, entendeu? E o professor tem que nem o Ítalo falou aí, pesquisar, mesmo que seja uma coisa simples, que nem nós vimos lá no vídeo que o professor Pedro apresentou pra gente, o professor colocou uma corda lá no barranco, lá numa árvore, sei lá, no barranco da escola lá, a molecada escalando o barranco lá. Pô, eu achei aquilo lá da hora, cara. Parece assim, daltonismo cultural que a gente falou a respeito e tal. Mas não é, mano. Para as crianças é a maior aventura da vida deles, cara. Porque as crianças ficam em casa jogando videogame, estudando. Eles não têm um barranco para subir, para escalar lá com a corda. E quando a gente coloca uma corda lá para as crianças, eu tô falando das crianças, eu não peguei a turminha, né, do ginásio e tal, os moleques maiores, eu não cheguei a aplicar isso, né? Nós trabalhamos outras coisas no estágio. Mas as crianças, meu, eles ficam empolgados, eles gostam, cara. Mesmo que é uma coisinha simples. Eu acho que dá sim para trabalhar, mesmo com essas dificuldades, tudo, mas com uma cordinha boa, né, que não vai arrebentar com as crianças, né, um material mais simples, dá para o professor ser criativo
e dar uma boa aula, não ser um, como que o Ricardo falou aí, medíocre, né? Não ficar na mediocridade, né? Dá para você ser um professor diferenciado, mesmo com materialzinho humilde, né? Com a cordinha lá, simples, mas colocar igual o professor pôs lá no barranco e dar uma aulinha bem legal, né? É isso, né? Que eu penso. Escola é essa que você trabalha? Que você fez estágio? Lá na Modelo Cristão. Foi o último estágio que eu fiz, né? Mas que a lá gente usou ainda as tem. portinhas lá com as crianças. Mas lá ainda tem ginásio? Não, o ginásio foi outro estágio. O ginásio eu fiz faz tempo já. Né? Agora com as crianças foi lá no Modelo Cristão. Ah, não tem mais Oi? ginásio. Não tem mais ginásio, né? No Modelo Cristão é uma quadrinha pequenininha. Não, mas o ginásio, você estava falando assim, das crianças mais velhas do Não ginásio. tem. Lá é Não tem mais ginásio. só infantil, só criança mesmo. Só Mas os mais velhos também não chamam mais Funde 1, ginásio, né? não chama mais ginásio, é Funde 2, né? É o Funde 1. Toma cuidado, hein, meu? Hã? Toma cuidado com esse Que eu tipo sou de. velho, professor, sou das antigas, eu falo ginásio que eu estudei no ginásio. Mas é o infantil, Funde 1, Funde 2, né? Funde 1 até quinta série, né? E Funde 2 depois da quinta série. Tem a nona agora, que agora tem até o 9º ano, né? E depois ensino médio, né? Isso, ensino médio, por último, né? Beleza. Que era o ginásio. Vamos abrir para mais gente perguntar alguma coisa para o Ricardo, ver se o Ricardo tem mais alguma coisa para falar. Tá falhando, professor, sua imagem e seu microfone. Parou Então, agora. se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode ficar à vontade aí. Eu estou de boa. Se quiser perguntar mais alguma coisa. Para mais gente perguntar, falar com o Ricardo. Ninguém quer perguntar, eu vou perguntar mais uma então, Ricardo. Então, cara, assim, mas qual que é deixar ele vai falar com você até amanhã. Eu falo mesmo, professor. Eu quero aprender mesmo, quero ser um bom professor, não quero ser um professorzinho medíocre, não. Quero aprender tudo que eu puder absorver de vocês, eu vou absorver e vou aprender, cara. Quero. Vai lá, manda brasa. Então, assim, o que eu ia perguntar para ele, assim, qual que é a adrenalina, assim, qual que é o que leva ele a fazer um esporte tão doido assim, tão louco? Porque é arriscado, cara, que nem você falou, já teve acidentes, já perdeu um camarada aí, assim, mesmo sabendo de todo esse risco, o que te leva, assim, a praticar isso e não outra coisa, sei lá, um barato mais suave, assim, um surf, uma natação, um barato mais tranquilo. Eu gosto de natação, mano. Eu curto surf, eu curto a natação, que é um menos risco. Eu sei que é menos arriscado do que uma escalada, cara. Aquela minha escalada lá do pico, eu nunca mais eu faço aquilo na minha vida, cara. Quando eu olhei para trás pro abismo, mano, eu entrei em desespero, eu não sabia o que fazer mais. Entendeu? Eu olhei para trás, eu vi aquele abismo e falei, mano, eu vou morrer, cara. Que porra que eu fiz? Eu me arrependi no meio da montanha. Desculpa o palavrão, professor. Eu me arrependi no meio da montanha. Falei, mano, eu vou morrer. Se eu escorregar aqui e cair, já era. Não tem mais como, não tem corda. Entendeu? O que te leva a gostar, assim, de um esporte tão louco, assim? Então, Ricardo, é gosto, né? Tem gente que. Eu vou falar a verdade para você, eu tenho medo de altura. Para! Eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de altura. Eu jamais faria uma coisa que nem aquele Alain Robert faz, jamais faria um negócio daquele. Eu
Agora, quando você está escalando, é uma outra situação. Você entende? Se você ficar olhando para baixo o tempo todo, você não faz nada. Se você ficar olhando para baixo, aí tá o alto, tá ficando, não tô conseguindo, aí já era. Acontece muito disso, viu? Por isso que as pessoas têm que experimentar, né? Começar devagarzinho, sobe e tal. Às vezes as pessoas cristalizam, né? Porque esse é um outro detalhe. As coisas, que nem qualquer esporte que você faça, né? Principalmente esporte radical, tudo é lindo e maravilhoso, contato com a natureza, enquanto as coisas não dão errado, né? Mesmo surfar, surf é legal, não acontece nada. Meu, você pegar uma corrente que você não conhece no lugar, você vai ter trabalho para sair de lá. E já vi muito neguinho sofrer com isso, porque não entende como que funciona o sistema de onda, de onde entra e onde sai, né? Então, falar que surf é legal, surf, se você for surfar ali na Praia Grande, tá, beleza. Vai surfar lá lá em Waikiki, lá onde meio metro para baixo está cheio de coral. Vai lá surfar, né? Então, tudo tem seus níveis. São né? gigantes, é verdade. O cara tem que ter medo e ter seus limites, né? Eu participei de uns cursos para a Polícia Militar, do COI, e a gente foi descer a maior boca de caverna do mundo, que fica aqui no Petar, que é a Casa de Pedra. São 350 metros de boca de caverna. Meu Deus. Vertical. Eu coragem de olhar para baixo, mano. Não, cara, é perrengue. Você sai de uma base muito pequena, você tem que fazer 5 mudanças de corda no meio da parede para você chegar na onde você desce 300 metros para baixo. Nossa. Só para você colocar a corda dentro do freio, a corda pesava mais de 60 quilos. Porque era muita corda, sabe? Era uma corda contínua, 300 metros de corda de uma só. Minto, eram 2 cordas. A Polícia Militar, como qualquer órgão público, tem os seus problemas também, né? Eles tinham uma corda dinâmica, eles compraram uma corda para fazer rapel, 2 cordas de 300 metros dinâmica, o que já era um problema, porque a corda dinâmica, para você descer, ela fica chacoalhando e é um problema para você travar ela. E um dos rolos de corda que eles compraram, o rolo de corda veio com 300 metros, mas com 150 metros cada um. Tinha um nó no meio. Ela estava cortada, você precisaria emendar ela. E eles emendaram, e mandaram ver, né? Rapaz, isso deu um pererê, porque nós descemos, e aí tinha que descer mais 40 policiais junto. Uma corda era direta, a outra corda tinha nó. Isso, rapaz, um dos policiais lá em cima cristalizou e não quis descer. Quando ele viu, ele parou e falou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ele não ia nem para cima nem para baixo. Né? A gente precisou, um dos capitães do COIS foi lá para conversar com o cara, só que aí ele entrou na corda que estava com nó, né? E aí ele conversou com o PM e os dois desceram. Eles foram descendo em cada corda. O outro PM desceu e o outro PM, que era o capitão, ficou preso no nó. Ele tinha que passar o nó. Tem uma técnica para isso. Ele já estava quase 1 hora pendurado, ele já estava bem cansado, porque você ficar na cadeirinha muito tempo, ela começa a te incomodar e machuca as costas. E como ele estava no vazio, estava bem ruim mesmo. Ele demorou para passar essa corda, esse nó, chegou lá embaixo, a corda embolou no freio dele, porque a corda começou a torcer tudo, e embolou no freio, e ele não ia nem para cima e nem para baixo. E ele não estava mais aguentando. E aí eu peguei a outra corda e comecei a subir por ela para poder ajudar ele. Né? Falei, eu vou tentar ajudar, porque tinha muita corda embolada. Nisso, o PM, os capitão PM, num brilho de inteligência, né? O que ele fez? Sacou uma faca da bota. Me tirou uma faca e falou, cara, eu não aguento mais ficar aqui, as 2 cordas estavam emboladas, ele falou, eu vou cortar uma. Eu falei, cara, mas você não sabe qual é a corda que tá vindo aí, que eu tô embolado. Ele falou, eu vou cortar. Eu falei, então tá, eles estavam uns 20 metros do chão, cara.
ele cortou, e é óbvio que ele cortou a corda errada, né? E ele foi que nem uma jaca pro chão, e quebrou a perna. E a gente teve que tirar esse cara com a pedra quebrada, subir um morro de mais ou menos um quilômetro de volta para poder tirar esse cara de lá. Então, você vê que essas coisas, né, de querer escalar, você precisa ter o bom senso e precisa se precaver das coisas ruins que podem acontecer. Você tem que antecipar, né? Você tem que antecipar as coisas. Se você não colocar os possíveis erros coisas imprevistas que podem acontecer, né, vai te levar a ter mais problemas ainda. Então, é o que eu falo, a escalada, se você for ver só o lado, é maluco, tal, mas para mim, ele é um exercício de mental, né? A escalada não é só o esforço da física, é o uso do todo, você precisa da logística, né, de como você vai escalar, como que você vai descer, de quanto você vai levar de água, porque às vezes você tem escaladas aí a maioria das escaladas é de um dia, ou meio-dia, você 3, 4 horas, você sobe uma montanha e desce, né? Mas se você for fazer pelo menos o Corcovado, por exemplo, do lado do Pão de Açúcar, do lado lá de baixo, que vem lá do Botânico, são 6 dias de escalada. Você tem que dormir na rocha. Eu mandei umas fotos pro Pedro, né, Pedro? Te mandei umas fotos de manhã. Tem umas fotos de uns porta-lege, que é um tipo uma maca. É uma maca de você dormir em altura, né? Depois o Pedro te passa, você vai ver as macas. Então, são escaladas de vários dias. Então, tem toda uma logística por trás. Não é só um ímpeto, entendeu? Se você for só no ímpeto, aí é o que acontece no acidente. A maioria das pessoas que tiveram acidentes, né, foram porque não souberam usar equipamento, ou porque foram, não, é só mais uma brincadeira, e não é. A natureza não é a brincadeira. É, isso aí de dormir eu não sabia. Tem essa também de se levar a maca para dormir, né? Dormir pendurado ou dormir numa pedra? Não, é pendurado mesmo. Pendurado? Quando você Cara, tem dinheiro, você tem um porta-LED, né? Que é uma maca que você monta, né? Põe a parte fixa e ela é uma maca. Você dorme bem. nossa, essa Eu, eu não como não sabia. tinha essa coisa, eu tinha uma redinha, era uma rede de escalada que ela presa num ponto só. Eles não tem 2 pontos para colocar, né? Num ponto só, e você dorme meio espremidinho lá. Na verdade, você só descansa um pouco, né? Porque você não dorme, né? É, Mas era uma escalada de 3, 4 dias. Tem escaladas até demais, né? Tem escalada de 15 dias. Então é Ô, tudo, depende do lugar que você vai, né? pessoal, é muito bom. Adorei aí a participação de vocês. A Samara tá falando que não pode ter pesadelo, né? Eu vou agradecer de novo o Ricardo. O Ricardo, eu estava falando com ele no começo da aula, ele vai disponibilizar um vídeo para gente de uma escalada, né, que ele fez, e eu vou colocar lá no Que Mágico para vocês assim que ele disponibilizar, né, o link do YouTube. Essa aula aqui também foi gravada, também vai para o Que Mágico e também vai para o YouTube lá no meu canal, no canal da faculdade, né? Pedro Boneto e Faculdade Flamingo. É facinho de achar. Mas vai estar no Que Mágico de vocês também, tá bom? Então agradeço aí de novo a participação do Ricardo. Agora eu vou falar para vocês algumas coisas sobre a prova. E é bem rapidinho, né? Peço paciência para vocês aí. 5 minutinhos eu falo tudo. E o Ricardo aí, acho que vocês podem agradecer ele rapidinho, para a gente não tomar muito tempo dele. E de novo aí, falar que a gente está à disposição dele e agradecer mesmo. Eu que agradeço aí a vocês, tenham uma boa noite, e se precisarem de alguma coisa, só falar com o Pedro aí, eu estou à disposição para qualquer outro esclarecimento. Tá bom? Gente, muito valeu, obrigado. Ricardo. Tá? Valeu, foi 10 a aula, hein, meu? Gostei, tirou várias dúvidas. Eu nem sabia que os caras dormiam na corda, pendurado. Nem imaginava isso, juro. Mas mais uma que eu aprendi, tá vendo? Muito bom, gostei mesmo. Tá joia, gente. Obrigado. Valeu.
Liga o microfone! Ei, Oi, você Michel. Michel, não ouvi o que você falou. tava falando com o negócio desligado. Obrigado, valeu por me avisar. Às vezes acontece, a gente tenta bloquear o microfone para o áudio do colega ficar melhor e aí a gente esquece. Pessoal, na semana que vem a gente tem mais uma aula, tá? No dia 4. No dia 2 a gente também tem aula, mas é do handball. No dia 2 eu vou fazer uma revisão e no dia 4 também vai ser uma revisão. Por quê? Porque no dia 9 a gente vai ter uma prova do handball, são 5 questões, e no dia 11 a gente também tem outra prova dessa disciplina aqui, e são 5 questões também, né? São questões teste, alternativa A, B, C, D ou E, e aí vocês têm que ler com bastante atenção. Alguns de vocês, esse ano, vai fazer aquela prova do ENAD, né? Do curso de Educação Física. É uma prova muito importante para a faculdade, é uma prova muito importante para vocês, é uma prova bem importante. Então, a gente vai ter que fazer essas 5 questões aí. Eu não tenho muito costume de passar, mas a gente vai fazer. Eu espero que vocês vão bem nas provas, né? O assunto é tudo aquilo que a gente estudou esse semestre, né? Como eu falei para vocês aí, tem algumas coisas que não são específicas do handball e não são específicas dos esportes de aventura, mas são coisas que eu falei durante a aula, tudo bem? Por exemplo, essas questões das aulas teóricas que o Ricardo fala, por exemplo, outras atividades que a gente pode dar na escola, que não são sempre aulas práticas, tudo bem? E são questões que já caíram nos Enems anteriores. Então, eu quero ver se vocês vão se sair bem aí, tá bom? Então, na semana que vem, aulas de revisão e na outra semana, prova com 5 questões. Na outra semana, pessoal, na quinta-feira vai ser o último dia para vocês me entregarem a primeira versão do relato de experiência. Então, no dia 11, tudo bem? Dia 11 de junho é o último dia para vocês me entregarem um relato de experiência. Eu não estou corrigindo os que vocês fizeram no Que Mágico. Eu não estou corrigindo. Eu vou ver se eu consigo corrigir hoje, tá bom? Hoje eu vou dar um feedback para vocês lá do material que tem no Que Mágico. Tá bom? Tudo bem? Tá bom, professor, só uma dúvida. As questões, tá tudo aí no Que Mágico, né? Vai ser tudo, as perguntas, a gente vai ter o texto aí para pesquisar e responder, né? Não vai ser fora do contexto, né? Da coisa que nós estudamos, né? Não tem como eu te perguntar alguma coisa que você não estudou, né? Mas não tem só a ver com handball e não tem só a ver com esportes de aventura. É o assunto de uma maneira geral. A gente não falou bastante de metodologia de ensino, então pode cair uma questão de metodologia de ensino. As questões vão estar lá no Que Mágico e eu vou abrir, elas já tem questão lá, só que elas estão com cadeadinho. E aí no dia da prova, eu vou abrir o cadeadinho e vocês vão conseguir. Essas questões valem 4,5 pontos. O relato vale 5 pontos.
e a autoavaliação, que era para vocês terem feito no site, que é até hoje, inclusive, não, é até amanhã, até o dia 29, aquela autoavaliação vale meio ponto. Então, quem não fez, já sabe, né? Tem que fazer. Desculpa, a primeira que vale quantos pontos? Você falou antes do relato? 4,5 pontos. É o que mesmo? A primeira é 4, cinco questões que eu vou deixar no Que Mágico. as questões, né? Isso. Que as questões da prova. Isso. Tá, essas vale 4,5. Relata esse que você está passando, que a gente vai escrevendo aos poucos. Vale 5. E meio ponto, meio ponto aquela lá. A autoavaliação. Autoavaliação. Todo mundo Essa já daí eu fez. já respondi, já. Então, beleza, pessoal. Eu vou terminar aqui, tá bom? Tá joia, professor. Valeu, ficou bem claro. Gostei da aula. Foi 10, hein, professor? Ótimo. A visita do Ricardo aí foi 10 mesmo.